Já está. Agora dás Antes de boa noite mais, outra vez, porque é do princípio, que estamos a gravar. ok, estamos a gravar agora um pequeno pormenor. Estamos a gravar, o meu nome é Inês Batista, muito boa noite a todos por estarem presentes e muito obrigada por me terem convidado para dar esta palestra de nutrição. Queria-vos dizer que esta palestra vai ser gravada e, portanto, se algum de vós, por algum motivo, não puder ou não quiser aparecer na gravação, tem uma opção que é para desligar a câmara, vocês podem desligá-la e depois ativá-la a qualquer momento que assim o entendam. Ora bem, o nosso organismo é composto por imensas células e a função das células são constituir todo o organismo e a função da nutrição será levar os nutrientes a essas células. Há uma diferença grande que convém desde já realçar entre, sim, Sugiro só que contes a tua história primeiro, assim só de introdução, que é para as pessoas te conhecerem, que é para saberem quem tu és. Está bem, está bem. Então, o meu nome é Inês Batista, como eu tinha referido no início. Eu estou, curiosamente ou não, como eu tinha dito há bocadinho, vai fazer precisamente este mês, no dia 14, um ano que faço a Herbalife. Não é muito tempo, ou é algum tempo, no entanto, a nível de resultados de produto, tive imensos resultados de produto, porque eu era uma pessoa que tinha obstipação crónica desde criança e não conseguia resolver este problema a não ser com laxantes. Todas as pessoas que sofram ou que saibam que isto é extremamente incómodo e com a nutrição Herbalife eu consegui resolver esse problema. Mais à frente irei falar-vos de alguns componentes que vocês podem tomar também para vos ajudar com os vossos problemas digestivos e também a nível intestinal. Para mim, a grande tira-teimas, vamos lá, peço desculpa pela expressão, com a Herbalife tinha essencialmente a ver com o meu trânsito intestinal, porque eu experimentei N coisas e nada resultava. Associado a um processo de reeducação alimentar, não vamos falar de dietas, vamos sim falar de reeducação alimentar. Muitas vezes este problema vem também associado, quem não o tenha pode vir a adquiri-lo e, portanto, era fundamental para mim que a Herbalife resultasse não só para eu perder uns quilinhos que tinha a mais, mas também que resultasse a nível do meu trânsito intestinal, o que foi fantástico para mim. Portanto, o nosso órgão, vamos começar então agora com a apresentação propriamente dita. O nosso corpo é constituído por inúmeras células e todas elas precisam de ser alimentadas. Existe uma diferença desde já que quero salientar entre alimentação e nutrição, que são coisas distintas. Alimentação, nomeamos tudo aquilo que nós ingerimos, e nutrição é sim aquilo que chega à célula, são os nutrientes que chegam à célula. Ou seja, nós podemos dizer, e é muito confortável para nós dizermos que nós somos assim, já nascemos assim, os nossos pais eram assim e portanto nós somos assim também, mas tenho a dizer-vos que não é bem assim, porque 30% sim é da responsabilidade genética, mas 70% é da nossa própria responsabilidade, é das nossas próprias escolhas, ou seja, 70% daquilo que nós somos, ou seja, do nosso bolo todo que somos nós, 70% está relacionado com a nutrição e com o estilo de vida que nós temos. Assim, o que é que nós vamos aqui introduzir com a nutrição Herbalife? A nutrição Herbalife é uma filosofia, mudar um bocadinho a filosofia de vida, em que vamos propor, ou o que propomos é uma viagem que assenta nos 4 pilares de bem-estar, que são eles a nutrição equilibrada, a atividade física regular,
a hidratação e o descanso. Todos estes 4 elementos são fundamentais para o nosso equilíbrio e para o nosso bom funcionamento do organismo. E é isso que nós, através da Herbalife, vos queremos propor. Não é só a introdução de uma reeducação alimentar, mas sim todo um conjunto de uma nova filosofia de vida. É claro que isto não muda de um dia para o outro e ninguém quer mudar os hábitos, nem ninguém consegue mudar os hábitos de ninguém de um dia para o outro, mas são pequeninas coisas, pequenas dicas que nós, como treinadores de bem-estar, vos vamos dando diariamente e vamos podendo ajudar diariamente para que vocês possam alcançar os vossos objetivos. Ou seja, aqui está, nós necessitamos de todos estes nutrientes, todos estes compostos para o nosso organismo, em que são os fitonutrientes, são as vitaminas, são as gorduras, são as proteínas, a hidratação, a fibra e o grande bicho-papão, como se costuma dizer, que são os hidratos de carbono, e nós vamos desmistificar também um bocadinho isso aqui com a nossa apresentação. Mas sempre acompanhados com o exercício físico, o repouso e a hidratação. Ok? Muito bem. Aqui, para uma nutrição equilibrada, nós necessitamos cerca de 40% de hidratos de carbono, em que 25% são fibra. A fibra é um hidrato de carbono, mas que deriva dos hidratos de carbono. Há 2 tipos de hidratos de carbono: os hidratos de carbono simples, que são aqueles dos açúcares, do açúcar comum, dos açúcares que mais facilmente são assimilados, como o açúcar que pomos no café. Esses são os açúcares simples e que são os açúcares mais facilmente assimilados pelo nosso organismo. O problema da absorção desses açúcares, já vamos ver qual é. Depois temos os açúcares complexos, que são aqueles que se decompõem e esses sim podem ser mais benéficos para o nosso organismo. Ok? Então, os hidratos simples, tal como eu vos estava a dizer, encontram-se nos bolos, em todo o tipo de pastelaria refinada, de bolos, do arroz branco, e depois temos os hidratos de carbono complexos, que são os cereais, a fruta, os legumes, e aqui nestes hidratos de carbono complexos encontramos também as fibras. A fibra não é digerível e é um hidrato de carbono que não apresenta valor calórico, mas é fundamental para todo o nosso sistema digestivo e para todo o nosso bom funcionamento do nosso organismo. Promove, tal como aqui vem de seguida, o intestino e a remoção de desperdícios. Isto porquê? Porque no intestino encontram-se vilosidades, e as vilosidades, quando o intestino não funciona bem, ficam cheias de matérias que não são benéficas para o nosso organismo e que se vão decompor e vão ficando com bactérias que são as bactérias nocivas para o nosso organismo. Essas bactérias, uma vez aí instaladas, vão causar doenças. Atualmente, acredita-se que cerca de 90% das nossas doenças, das doenças comuns de hoje em dia, têm precisamente origem no intestino. Daí eu vos ter referido no início, e era um dos meus grandes problemas que eu tinha, era precisamente a prisão de ventre, e que me trazia muitos outros problemas inerentes daí, justamente por o meu intestino não funcionar bem. E o funcionar bem é o quê? Se eu pergunto a uma pessoa, o seu intestino funciona bem? E ela diz-me, às vezes funciona, outras vezes não funciona. Isto quer dizer que não funciona. O intestino funcionar bem é funcionar todos os dias, ok? Aumentarmos a ingestão de fibra é fundamental para todos nós. Isto porquê? Porque é recomendado que 25 gramas de fibras sejam ingeridas por dia, mas o que se constata é que 72% dos homens apenas não consome, 72% dos homens não consome a quantidade de fibra necessária, e nas mulheres este número aumenta um bocadinho mais, não é?
Ou seja, em Portugal, em média, um adulto ingere apenas cerca de 12 gramas de fibra de dose diária recomendada, ou seja, metade daquilo que deveríamos ingerir. Isto é um pormenor que devemos ter muito em atenção. E agora, o organismo só consegue armazenar uma quantidade limitada de hidratos de carbono, ou seja, por mais hidratos de carbono que nós ingerimos, sejam eles simples ou complexos, normalmente a nossa tentação será ingerirmos os simples ainda por cima, não é? E aí depois podemos ter aqui uma menina do lado, um corpinho do lado com esta blusa azul, ou um corpo com a blusa cor-de-rosa. Isto é uma questão de opção, mas também é uma questão de nós fazermos melhores escolhas, de nós sabermos o que é que acontece com os alimentos que nós ingerimos, está bem? Se eu ingerir mais 1000 calorias do que aquilo que eu preciso, 1000 calorias é um exagero, mas pronto, vamos com 1000 calorias. Se eu ingerir mais 1000 calorias do que aquilo que eu preciso, e não as gastar, ou seja, não as consumir, o meu organismo não as metabolizar, ou por o exercício, ou pelo meu metabolismo, ou pela minha vida muito agitada, elas vão se acumular e eu vou ficar aqui com este aspecto da blusa cor-de-rosa. Ok? Portanto, são pequeninas considerações que nós devemos ter, que é o aporte energético que nós damos diariamente ao nosso organismo e também o consumo que ele tem dessas mesmas calorias, desses mesmos hidratos de carbono. Se eu não os consumir, eles vão se armazenar. Ok? Muito bem. Agora, não há bela sem senão, também um dos grandes problemas vamos lá, das dietas, vamos dizer mesmo assim, das dietas, é que há uma restrição muito drástica dos hidratos de carbono, retiram completamente os hidratos de carbono da alimentação das pessoas. E depois o que é que acontece? A atividade cerebral fica diminuída, a pessoa fica com um humor muito instável porque estava habituada a uns níveis de glicémia e passa a ter outros completamente diferentes, passa a ter também grandes picos de glicémia em que o seu organismo não está adaptado para isso e, portanto, o seu humor vai ser muito instável. Também o sistema imunitário se vai sentir, a degradação muscular também, e o metabolismo torna-se mais lento como um mecanismo de defesa. Um aumento do cortisol, que é a hormona do stress, isto porquê? Porque como o nosso organismo está em desequilíbrio, o organismo tende a responder e vai responder de uma forma agressiva e vamos nos tornar mais irritáveis, vamos nos tornar mais estressadas de maneira a combater a instabilidade que foi causada pelo corte drástico dos hidratos de carbono. Ok, então, com uma nutrição equilibrada, mais os bons hábitos de estilo de vida, 40% de hidratos de carbono, em que 25% são de fibra, e a introdução da proteína. A proteína é fundamental para o nosso organismo. A proteína funciona, são os tijolos do nosso organismo, como num edifício, a proteína no nosso edifício, que é o nosso organismo, são os nossos tijolos. São elas o primeiro elemento sólido do nosso corpo, é parte integrante da nossa composição corporal e contribui para o desenvolvimento da massa muscular. Ou seja, o nosso músculo, para crescer, para desenvolver, todos eles necessitam de proteínas. Onde é que nós podemos ir tirar as proteínas? À clara do ovo, aos produtos lácteos, e aqui tem as diferentes gramas por alimento onde podem ir buscar proteínas. Podem ver, por exemplo, as claras do ovo têm 25 gramas, enquanto, por exemplo, o leite meio gordo tem 8,5 gramas. Isto são apenas exemplos para vocês terem uma noção dos diferentes sítios nos produtos lácteos e da quantidade que existem as proteínas. Outro suporte em que podemos ir buscar as proteínas é na carne. Na carne de vaca, preferencialmente magra, tem 25 gramas. O peito de frango e de aves tem igual, contrariamente àquilo que nós pensamos, porque pensa-se, é carne de ave, tem menos proteína. Podem ver que não, e daí em muitas reeducações alimentares se apostar neste tipo de carnes, ou seja, carne de frango
ou peito de peru, que são carnes magras, ok? No peixe, o peixe também é outro local onde podemos ir buscar quantidades significativas de proteínas. No entanto, o que vemos aqui é que no pescado de alto mar é onde realmente podemos ir buscar um bom suporte proteico. Ok, nos feijões, lentilhas e cereais também temos uma grande quantidade de proteínas. Podemos ver, por exemplo, aqui nas lentilhas, apenas meia chávena de lentilhas cozinhada tem 9 gramas de proteínas. Eu não sei se vocês estavam recordados, mas o nosso ideal de proteínas por dia é 25 gramas. Aqui vocês já têm 9, portanto é um bom sítio. Por exemplo, as lentilhas, dei este exemplo, ou por exemplo, o hambúrguer vegetariano ainda é melhor, tem 5 a 20 gramas e aqui ficariam com um número de proteínas para o dia suficiente. Qual é a melhor fonte de proteína? Tem um bocadinho a ver com isto que estava a referir anteriormente. Nós temos a proteína de soja. Mas isto referimos a proteína completa. Temos a proteína de soja, a clara de ovo e a proteína de leite, que é o soro de leite e a caseína. Estas são as mais completas. Depois vem a carne de vaca, não é? Carnes vermelhas, e a seguir o frango, e depois as leguminosas e por fim os amendoins e outros amendoins, cajus, por aí. Agora, uma coisa é que, e isto era uma coisa que eu não percebia quando iniciei esta nutrição, e para mim foi uma agradável surpresa, porque eu também não tinha esta noção. Muitas vezes, quando nós ao longo do dia não consumimos o número de proteínas suficientes, nós temos aquelas chamadas fomes, aquelas gulas, essencialmente à noite, porque é quando estamos mais descontraídos, chegamos a casa e estamos mais descontraídas, e temos aquelas gulas enormes, daquelas, eu chamo-lhe aquelas fomes específicas. E essas fomes específicas são nada mais, nada menos que um déficit proteico que nós andamos a fazer ao fim do dia. Se nós conseguirmos, quando temos estas fomes repentinas e estas fomes específicas de alguma coisa, parar e pensar, e em vez de ir diretos para o frigorífico ou diretos para o armário e pensar um bocadinho e pensarmos assim, eu tenho realmente fome, ou isto é gula, ou isto é um apetite daqueles desvairados. A sugestão que eu dou, o que eu aconselho, e há alguns das pessoas que eu tenho acompanhado, o que sugiro é que quando têm estas fomes, vocês experimentem beber 2 copos de água. A fome passa, então vocês não tinham fome. Vocês estavam com falta de um nutriente no vosso organismo e não era fome, porque se o vosso organismo, se o vosso estômago está cheio e vocês deixaram de ter fome, não era propriamente fome, vocês... é o nosso cérebro que está a mandar indicações que lhe falta qualquer coisa e nós não sabemos muito bem o quê, e o mais fácil é o quê? É irmos buscar um açúcar, ok? Portanto, estas compulsividades é uma das coisas que nós temos que tentar combater, e com a Herbalife a mim foi uma agradável surpresa, porque eu tinha estas fomes, especialmente à noite, e eu deixei de as ter e não percebia porquê, até que me explicaram. Ok. Além das proteínas, dos hidratos de carbono, é também necessário 30% de gordura. Contrariamente àquilo que se possa pensar inicialmente, a gordura é essencial para o nosso organismo. A gordura vai ser fundamental para o coração, para o cérebro, para as articulações, apoia o sistema imunitário e funciona como reserva de energia para o nosso organismo. Ou seja, com todos estes grupos que eu já falei, que são as gorduras, as proteínas, os hidratos de carbono, ainda temos as vitaminas e os minerais e os fitonutrientes, que também são fundamentais. Os micronutrientes são vitaminas e minerais. Os micronutrientes são essenciais e são obtidos única e exclusivamente através da dieta e são obtidos em quantidades micro, por isso é que são micronutrientes, na nossa alimentação. O que é que acontece hoje em dia?
é que a alimentação tradicional está cada vez mais deficitária em micronutrientes, em vitaminas e em sais minerais. E o que é que isso vai significar em termos do nosso organismo? Lá está, ele fica em desequilíbrio e por isso é que muitas vezes vocês já podem ter ouvido dizer que está na moda tomar suplementos. Não está na moda, não é uma questão de moda, é uma questão de necessidade, porque a alimentação que nós fazemos não nos dá estas vitaminas e estes minerais que são essenciais para o bom funcionamento do nosso organismo e de todo o nosso metabolismo. Daí, mesmo muitos médicos aconselharem a toma de vitaminas e a toma, vamos lá, dos suplementos alimentares. Mas as pessoas têm muito receio de tomar suplementos alimentares porque pensam, vou engordar e é isto que me vai dar fome e vou querer outras coisas e não vou conseguir fazer dieta. Não, nada disto, nada de vitaminas, nada de minerais vos vai fazer abrir o apetite, vos vai fazer engordar. Antes, pelo contrário, vai ajudar o vosso organismo a entrar em equilíbrio, ok? Aqui temos uma imagem em que o que queremos representar é que os fitonutrientes têm cor. Muitas vezes nós dizemos, quando estamos a fazer a reeducação alimentar, que o prato tem que ser colorido, não só porque os olhos comem também, não é? E um prato todo, sei lá, todo branco não é propriamente apelativo, mas porque os alimentos com a sua cor, estão associados a determinadas características que eles têm e que vão fazer uma determinada função no nosso organismo. Eu vou-vos falar, por exemplo, aqui nos alimentos vermelhos que são ricos em licopeno. Vocês têm aqui, por exemplo, as romãs, os morangos, e por exemplo, pimentos, em que eles são ótimos para a corrente sanguínea, para fazer o bom funcionamento da corrente sanguínea. São também protetores contra o cancro. Por exemplo, os alimentos verdes têm clorofila, são ótimos para evitar a queda do cabelo, para prevenir, e são ótimos como desintoxicantes do organismo. Nós estamos muito fartos, vamos lá, desculpem-me o termo, de ouvir falar em desintoxicação, vou fazer um detox, mas o detox é o quê? É impedir que as células fiquem oxidadas, que as células fiquem envelhecidas, ou seja, vamos evitar o envelhecimento celular. E toda a gente quer envelhecer, é certo, mas envelhecer bem, não é? Envelhecer com qualidade. E daí, se pudermos envelhecer, mas com a pele lisinha e sem rugas, quem é que não quer? Eu acho toda a gente, não é? Depois temos também, por exemplo, os alimentos roxos que também retardam o envelhecimento e são ótimos para neutralizar as substâncias cancerígenas. Okay? Então, com a nossa alimentação diária, será que estamos a proporcionar ao nosso organismo todos os nutrientes, tudo aquilo que ele precisa diariamente, ou seja, estamos a satisfazer as nossas necessidades nutricionais diárias? Vamos ver aqui um exemplo, por exemplo, de um dia de uma pessoa em que ao pequeno almoço temos aqui este pequeno almoço, depois a meio da manhã lá vem outra vez mais gorduras, mais hidratos de carbono simples, ao almoço hidratos de carbono complexos, mas hidratos de carbono simples também, muitos hidratos de carbono, muita gordura, e depois o que é que isto vai originar? Vamos originar picos de açúcar. Nós estamos, por exemplo, aqui à meia da manhã, estamos com fome, o que é que comemos? Um bolo. Pronto, ficamos cheios de energia. A seguir vai-nos dar uma quebra e o que é que nós fazemos? Bebemos um café e o nosso organismo anda sempre assim. Sempre acima e abaixo, acima e abaixo, acima e abaixo. Por isso é que muitas vezes depois do almoço nós sentimos uma grande quebra, porque a maior parte das pessoas hoje em dia levanta-se muito cedo, não tem tempo para fazer uma alimentação saudável e equilibrada e, portanto, come aquilo que for mais rápido e mais prático. Nem sempre o melhor, mas o mais rápido e o mais prático e
com muito açúcar, com muita gordura, e depois, se durante uma manhã inteira nós andamos assim, com os nossos índices de glicemia assim, né, o nosso organismo vai estar completamente desequilibrado, chega após o almoço, como nós lhe estivemos a dar tanta glicemia, ele vai entrar numa quebra. Então o que é que nós fazemos? Mais café, porque ficamos com uma grande sonolência. À meia da tarde, lá vamos nós outra vez, para mais hidratos de carbono, para mais gorduras. Atenção que há gorduras e há gorduras. Há gorduras que nos fazem, e como eu referi há bocadinho, há gorduras que são essenciais para o nosso bom funcionamento do organismo, mas também tudo quanto é em excesso, bem não nos vai fazer, não é? Depois, à noite, como também já não temos tempo para cozinhar, também não temos paciência e vamos fazer o que for mais rápido, mais simples, que é muitas das vezes aquelas refeições pré-feitas que temos no congelador, vamos buscar uma que está cheia de gordura, cheia de sal, cheia de hidratos de carbono, mas é o que mais simples e é o que a maior parte das pessoas poderá optar. Temos aqui outro exemplo que é do consumo e que nós muitas vezes não temos a noção, não o fazemos por mal e ninguém está aqui para julgar ninguém, antes pelo contrário, nós estamos aqui para vos tentar ajudar e tentar mostrar alguns alimentos que nós inclusive damos aos nossos filhos inconscientemente, pensando que estamos a fazer bem porque é um alimento saboroso e porque é rápido e eles gostam e comem bem. Por exemplo, muitos de nós damos choca-pico ou damos, por exemplo, estrelitas. Vejam só a quantidade de açúcar que o choca-pico tem. Tem 9,5 gramas de açúcar e 9,5 é assim um bocadinho aqui no fundinho da mão. Não é? Uma criança não come isso ao pequeno almoço, come 3, 4, 5 vezes isso, ou seja, 3, 4, 5 vezes 9,5 gramas, ou seja, durante 3 dias a criança não precisava de comer mais açúcar nenhum, nem simples nem complexo. Estou-me a fazer compreender? Na quantidade de açúcar que nós inconscientemente podemos estar tanto nós a consumir como a dar aos nossos filhos, às nossas famílias, como por exemplo aqui o leite local, que também é muito conhecido e montes de nós adorávamos quando era crianças. Vejam só a quantidade de açúcar que tem, 25 gramas de açúcar. Ok? Ok. Então, 40% serão hidratos de carbono, até 30% de gordura, até 30% de proteína, vitaminas e sais minerais e fitonutrientes. E se nós conseguirmos manter estas proporções, estas quantidades, nós conseguiremos ter um metabolismo com um ritmo acelerado, normal, ou seja, com um bom ritmo metabólico, o que vai determinar o nosso humor durante o dia, vai melhorar também o nosso desempenho físico e cognitivo e ajuda também a controlar o apetite durante o dia. Ou seja, se há um pequeno almoço e muitos de nós ouvimos dizer que o pequeno almoço é fundamental, e o pequeno almoço é fundamental por isto, porque se nós tivermos um pequeno almoço com estas características, nós conseguimos ter este desempenho ao longo do dia, ou seja, o nosso desempenho, tanto físico como cognitivo, como o nosso humor, vai ser muito melhor ao longo do dia. Não se trata só de perder peso. Eu cada vez mais ouço uma frase que é, não é uma questão de perder peso, mas sim de ganhar vida, em que muitos de nós também se calhar nem sequer precisamos de perder peso, mas precisamos se calhar de melhorar o nosso humor durante o dia, precisamos se calhar de estar mais atentos, mais concentrados, de não termos quebras depois do almoço. Então, se nós conseguirmos ter um pequeno almoço com estas características, e isto é um desafio que eu vos lanço, é fazerem um pequeno almoço tradicional em que consigam manter estas características, consigam manter estas proporções. E aí sim vocês conseguirão ter um pequeno almoço equiparado ao da Herbalife. Muita gente, houve muitos estudos e foi lançado o desafio e é extremamente difícil consegui-lo, porque estar a pesar, estar a medir, ou seja, em vez de estarmos a facilitar o pequeno almoço, iríamos estar a complicá-lo muito mais. E portanto, nós o que proporcionamos com o pequeno almoço da Herbalife é:
Vocês numa embalagem com 2 medidas e depois um líquido a gosto, que já falaremos mais à frente sobre isso, vocês têm o vosso pequeno almoço ideal. Ok? Atualmente, as escolhas mais comuns são os cereais e os bolos e o leite com café, não é? E estas soluções, estas opções, tal como eu já referi anteriormente, são ricas em açúcar, em gorduras, em calorias e são muito pobres em nutrientes, ou seja, em vitaminas e em sais minerais essenciais para o nosso organismo. O que é que isso depois vai fazer? É falta de energia, sonolência, falta de concentração, mais fome ao longo do dia, tendência para comermos alimentos menos saudáveis e o aumento do peso corporal, lá está. Porquê? Porque como nós não conseguimos manter ao longo do dia esta saciedade da fome, nós vamos ter tendência para comer mais, não é? E, portanto, o aumento das doenças daí adjacentes também serão maiores. Ou seja, nós, com a Herbalife, nós pretendemos ajudar-vos a atingir a vossa melhor forma de sempre. E é esse um dos desafios que nós vos lançamos, em que a Herbalife está presente em Portugal há 39 anos e está representada em mais de 90 países. Peço desculpa. A Herbalife existe há 39 anos e em Portugal está há mais de 25 anos e proporciona soluções de nutrição equilibrada, personalizada, que apoiam um estilo de vida ativo e saudável e com a garantia de satisfação. Isto tudo, temos por trás de nós uma equipa e uma liderança científica em que vocês podem ver aqui alguns deles. Alguns deles dão-nos formação inclusive. Nós estivemos na extravaganza em Colónia com o Dr. John Aganobi, foi um dos médicos que deu e que dá palestras justamente para nos ajudar e para nós termos confiança, para nós também transmitirmos essa confiança aos nossos clientes, aos nossos amigos, aos nossos familiares, em que aquele pó nutricional que está naquela embalagem é realmente aquilo que lá está e foi testado, foi comprovado para ter realmente aquela qualidade. Então, como os objetivos de cada pessoa são específicos, nós como treinadores de bem-estar fazemos uma planificação, um plano adaptado a cada um, que será de acordo com os hábitos alimentares da própria pessoa, com o seu ritmo, com o seu estilo de vida e dentro das limitações de algumas pessoas, mas o que interessa é que vocês tenham a certeza que cada plano é adequado e é específico a cada pessoa e às suas necessidades e aos seus objetivos, porque a Herbalife, contrariamente ao que muita gente pensa, não é só para emagrecer. Nós temos aqui alguns exemplos de pessoas que não queriam emagrecer, queriam sim aumentar a sua massa muscular, portanto não precisavam de perder peso, mas queriam sim aumentar a massa muscular, portanto cada plano terá que ser adequado ao objetivo de cada pessoa, ok? Assim, cada treinador de bem-estar, peço desculpa, lá está, é uma filosofia, é uma viagem que nós vos propomos, em que passo a passo, além da nutrição Herbalife, nós fazermos também com uma comunidade de apoio que nós fazemos através do Telegram, um bocadinho para quem não tem um estilo de vida muito saudável e um estilo de vida ativo e saudável, nós tentarmos incrementar um bocadinho esse estilo de vida mais ativo e mais saudável, mas isto passo a passo, e também com a educação, com a formação do que é que cada um poderá melhorar na sua alimentação diária, no seu cotidiano.
e para isso cada um de vocês poderá contar com o vosso treinador de bem-estar. Ou seja, o nosso primeiro impacto com a Herbalife para com as pessoas é com o pequeno almoço ideal. E o que é o nosso pequeno almoço ideal? Portanto, consiste, e este para mim é uma das grandes mais-valias da Herbalife e do pequeno almoço ideal da Herbalife, é que todos nós andamos a correr todos os dias pela vida que temos, pela conjetura familiar, pela conjetura profissional, e portanto nós precisamos de uma coisa que seja rápida, fácil, de preferência, não é, saudável e equilibrada, porque muitas coisas são saudáveis. Eu posso comer uma maçã de manhã, é saudável, mas é equilibrada? Não, não é. Não é? Portanto, eu preciso de uma coisa que seja saudável, mas que também seja equilibrada. E, portanto, o que me permite, com este pequeno almoço, me permite e permite a qualquer pessoa, é que ele é equilibrado, é saudável e é extremamente prático de se fazer e de se tomar, ok? E para o pequeno almoço ideal, nós sugerimos estes 3 produtos, que é o concentrado de aloe vera, o concentrado de ervas e o Fórmula 1, que eu já vou falar mais à frente, está bem? Além do concentrado de aloe vera ser excelente para fazer a hidratação, o nosso pequeno almoço deverá sempre começar com este componente em jejum. Ele é extraído a frio, o que lhe garante ainda mais qualidade em relação a muitos outros que andam no mercado. Tem fitonutrientes também e é ótimo para iniciarmos a nossa hidratação logo de manhã. Em jejum é com este concentrado de aloe que devem começar o vosso pequeno almoço. Além disso, ele é baixo em calorias, está bem? Além do concentrado de aloe vera, que tem sabor de manga e tem o sabor tradicional, há um novo produto que é o Aloe Max. Este é muito mais concentrado, é 97% de sumo de aloe e é extraído a partir do aloe biológico. Ele não contém corantes, não contém adoçantes, nem aromatizantes. É adequado para veganos e hoje em dia cada vez mais os produtos têm que se adequar a veganos e a vegetarianos, que cada vez há mais, e tem apenas 2 calorias por dose. Outra coisa que queria ressalvar também é que todos os nossos produtos são certificados pelo Conselho Científico que permite assegurar a qualidade em que o que está escrito no rótulo é realmente aquilo que está dentro do produto, que está dentro da embalagem. Peço desculpa. A seguir, o que nós temos para o pequeno almoço, a sugestão é o chá ou mais chá, mas que corretamente é o concentrado de ervas. É um concentrado de mais de 90, disparado, mais de 20 plantas, em que também é baixo em calorias. Este concentrado de ervas é excelente para começarem a vossa hidratação também, mas para vos dar a indicação ao vosso organismo que está na hora de começar a trabalhar, está na hora de começar a acelerar, porque ele tem uma componente termogénica e tem cafeína também, e ele vai-vos dar a indicação ao vosso organismo que está na hora de acordar e de pôr a funcionar. Ok? De seguida, então, temos o Fórmula 1, que por refeição são duas colheres, não é? Duas colheres de medida, em que ele preferencialmente, e a nossa sugestão é que seja feita com bebida vegetal. No entanto, há muitas pessoas que gostam de fazer com leite. Aí a nossa sugestão também vai para que seja feito com leite sem lactose. Mas como tudo, são sugestões. Se nós tivermos clientes que nos digam não, eu quero fazer com leite de vaca tradicional, pois é claro, a pessoa faz com leite de vaca tradicional e depois a seguir nós vemos os resultados e vamos falando e vamos adequando também, que isso é uma das nossas funções, é irmos adequando e irmos avaliando o percurso do cliente, do amigo, da pessoa com quem estamos
a tratar e a aconselhar. Este batido Fórmula 1 tem 220 calorias, 18 gramas de proteínas, lembrem-se, nós precisamos de 25 e este já tem aqui 18 gramas, ou seja, se vocês fizerem 2 batidos por dia, já asseguram a vossa quantidade de proteínas necessárias para um dia e tem 3 gramas de fibra. Okay? Estas são outras formas de apresentar, porque também há muito a noção de que a Herbalife é só batidos. Não, a Herbalife não é só batidos. Há N formas hoje em dia, há masterchefs da Herbalife que fazem coisas maravilhosas com o pó nutricional da Herbalife. Aqui tem alguns exemplos. Ok. E mais um bocadinho em relação às proteínas, ele é o primeiro elemento sólido do nosso corpo, é parte integrante da nossa composição corporal, porque são os tijolos que compõem o nosso organismo e é essencial para o desenvolvimento da massa muscular. Okay? Aqui temos outras opções para o pó nutricional, como por exemplo a barra Fórmula 1, em que dá para pôr no bolso ou dentro da mala, em viagem, por exemplo, é ótimo. Aqui qual é a diferença? É que tem mais proteínas, não, tem menos proteínas, o outro tem 18, esta tem 15 gramas de proteínas e tem mais fibras, mas que também é uma excelente opção. Não há desculpas hoje em dia para não se fazer a nutrição Herbalife, porque há N formas que vocês podem andar com elas de um lado para o outro, o importante é precaver como vai ser o dia a seguir, é antever como vai ser o vosso dia. Se vocês sabem que vão ter um dia muito agitado, não vão ter tempo para fazer o batido ou não vão ter condições para fazer o batido, têm aqui uma excelente opção na barra proteica, tendo cuidado de, com esta barra tem que se beber bastante água por causa das fibras e para que o intestino funcione normalmente. Para desportistas, já temos aqui o Fórmula 1 Sport, em que pode ser o substituto para pessoas que tenham mais exigências a nível proteico e a nível calórico, por exemplo, desportistas, e que necessitem logo de iniciar o seu dia com um suporte proteico e calórico um bocadinho mais elevado. Aqui temos outro excelente, não é, vou dizer batido, mas não é batido porque ele não é um substituto de refeição. O ProSelect 20 pode ser, por exemplo, para substituir um lanche, para substituir um lanche ao meio da manhã ou ao meio da tarde, ou imaginem, vocês tiveram um dia super cansativo e à noite estão cansados e precisam de comer qualquer coisa porque estão realmente cansados. Têm aqui uma excelente opção, em vez de comer um chocolate ou em vez de irem comer um salgado ou um croquete, têm aqui um excelente produto para o fazer. Este produto não tem lactose, não tem glúten, portanto é ideal para vegetarianos também, tem 6 gramas de fibra, o que é ótimo, e 20 gramas de proteínas. Ele tem um sabor muito inócuo de baunilha, mas é super agradável para tomar e é com baixo teor calórico também. Temos aqui outro produto que é uma proteína mais específica. Eu atualmente gosto imenso deste produto de proteína que nós chamamos de PDM. Vocês já devem ter visto nos chats e noutros sítios, quando vocês virem PDM, é este aqui, bebida com proteínas em polvo, não é? Mistura para bebida de proteína, em que quem não quiser ou quem não gostar ou quem preferir usar água em vez de uma bebida vegetal ou leite, poderá substituir por esta proteína. Ou então, para fazer, lá está, um lanche também, a meio da manhã ou a meio da tarde, serve como hidratação, porque vamos estar a pôr água
com esta proteína e, portanto, é super refrescante, por exemplo, no verão fresquinho é ótimo, e além disso vai-vos dar também saciedade, porque lá está, estamos a introduzir proteínas no nosso organismo, estamos a dar proteínas, estamos a indicar ao nosso cérebro que lhe estamos a dar alimento, lhe estamos a fornecer nutrientes para ele funcionar em equilíbrio, o que vai fazer com que o nosso, vá lá, é o estômago, mas funciona um bocadinho mais na cabeça, que está saciada, está bem? Aqui temos a proteína, esta é uma proteína mais personalizada para quem precise de um aporte proteico mais específico de proteínas e com baixo teor calórico. Aqui, esta é a gama desportiva, em que este Rebuild Strength é um recuperador de pós-treino ótimo, em que tem 25 gramas de proteína, o índice calórico também não é nada por aí além, e como recuperador para que as pessoas não sintam as lesões musculares é fantástico. E este tem um sabor, penso que este é de chocolate, que é muito bom. Depois tem este que é mais para quem faz um treino mais intenso, aqueles treinos que, ou aqueles desportos que durem mais de 2 a 3 horas e que precisem de uma proteína e de um batido mais substancial do que propriamente o Fórmula 1. Portanto, isto são nutrições mais viradas para a vertente desportiva. Temos N outros produtos indicados para lanches que podem, lá está, pôr na mala, podem andar com eles no bolso, tanto faz, que são as barras proteicas, que são ótimas, têm de 3 sabores e são todas elas fabulosas. Tem a sopa sopa de polpa de tomate que dá para, por exemplo, fazer nas bases das pizzas, é ótimo, e tem aqui os grãos de soja, que podem servir como snack, podem pôr nos iogurtes, para quem não gosta tanto do doce e prefira mais os salgados. Ora bem, aqui temos outra bebida que foi lançada recentemente e que também não é um substituto de refeição. No entanto, é ótimo, lá está, para os lanches, e isto tem tudo depois a ver, eu já referi ali as outras proteínas que também podem ser utilizadas como lanches e como snacks, mas este tem um sabor ótimo, tem um sabor de banana e tem assim um sabor algo um bocadinho exótico, assim diferente, mas que é ótimo. Tem apenas 151 calorias e tem vitaminas naturais, é mesmo ideal, é excelente este Tri-Blend. Agora, as vitaminas e os minerais. São os micronutrientes e as vitaminas e os minerais. Os micronutrientes são essenciais e são obtidos através da dieta, tal como eu já referi, e são fornecidos em quantidades mínimas na dieta alimentar, que deveria estar na nossa dieta alimentar atualmente, mas como a nossa alimentação usual é muito deficitária nesses componentes, nós temos, lá está, os tais suplementos alimentares da Herbalife. Temos um específico para homens, em que melhora o sistema imunitário, a função muscular, o metabolismo de energia, o desempenho mental, e aqui depende, a forma como o tomamos depende de quantos, vamos lá, batidos bebemos por dia. E temos um específico para mulheres, porque homens e mulheres não são iguais, não é? E têm necessidades diferentes. Os das mulheres, o complexo vitamínico de mulher é ótimo na atividade hormonal, no metabolismo de energia, manutenção dos ossos mais saudável, cabelo, pele e unhas, que é um dos grandes problemas das mulheres, essencialmente depois de terem sido mães, em que o cabelo, a pele, as unhas
costumamos ter alguns desafios. Quem já foi mãe sabe do que é que eu estou a falar. Temos aqui também outros suplementos. O suplemento de eleição, para mim, peço desculpa, mas é para mim, isto é apenas a minha opinião, é o Thermocomplete. O Thermocomplete é o nosso ginásio de bolso, em que ele nos vai permitir, além de queimar alguma gordura acumulada que se tenha, vai também aumentar o nosso metabolismo, vai nos manter mais alertos, mais despertos e com muito mais energia. Temos aqui o Nightworks, que é ótimo em termos de pessoas que trabalhem à noite e que precisem de trabalhar à noite para aumentar o seu rendimento do trabalho noturno, não é? Em que vai haver uma dilatação a nível das artérias e das veias, também para que as pessoas não tenham ou que não haja tanta probabilidade de terem AVCs ou trombos a nível vascular. Temos também a vitamina D, que é o Extracal, é muito útil e muito importante nas mulheres, em que é um composto com cálcio e magnésio. Atualmente não se defende que só as mulheres a partir da menopausa é que devem fazer, ou os homens a partir de uma certa idade que devem fazer componentes com cálcio, não, porque atualmente quase todos nós temos um grande déficit de cálcio sem o sabermos. Depois temos aqui o Cell Activator. O que é que o Cell Activator vai fazer? Vai fazer com que as nossas células se tornem mais receptivas justamente aos micronutrientes, ou seja, a que a nutrição intracelular seja mais eficaz. Está bem? O lift-off é para quando nós precisamos de uma energia extra durante um período de tempo, e é ótimo que isto dá uma aceleração daquelas, mesmo boa. E depois temos aqui o crómio, que é o chamado comprimido amarelo, em que vai ajudar a que os níveis de glicemia se mantenham estáveis durante todo o dia, para evitar justamente aquelas fomes repentinas e sem pensar que eu vos falei logo de início. Temos também o Guaraná, em que o Guaraná vai ajudar a descansar ou a manter-nos ativo, consoante assim nós o tomemos. Isto depois eu não vou entrar em detalhes, porque isto depois será explicado pelo vosso treinador de bem-estar, se vocês quiserem falar com ele sobre o assunto, ok? E agora, as gorduras saudáveis. As gorduras saudáveis, o que é que se passa hoje em dia? É que, como vocês sabem, toda a gente fala muito do ômega 3, que é espetacular o ômega 3, mas o que se passa atualmente na nossa alimentação é que nós praticamente não comemos ômega 3, mas estamos sim a comer ômega 6. E então, nós, com a Herbalife, o que vos proporcionamos é precisamente isto, é diminuir o ômega 6, que é nocivo para o nosso organismo, mas que na dieta ocidental típica está 1:20, e que vamos aumentar o ômega 3. Como é que vamos fazer isto? Com um suplemento, não é? Em que com um suplemento que vou já aqui passar, que é o Herbalife Line Max, em que o que se pretende é que com uma cápsula nós podemos melhorar a nível circulatório e cardíaco, da visão cerebral. Se forem 4 cápsulas por dia, têm todos estes benefícios, mais a nível da circulação. Se forem 5 cápsulas, vocês também aumentam o vosso sistema circulatório. Okay? Então, e os hidratos de carbono, que são o grande papão das reeducações alimentares. A fibra é também um hidrato de carbono, faz parte dos hidratos de carbono. No entanto, a fibra não tem calorias, a fibra não faz engordar, vamos lá. E então, nós temos vários suplementos a nível da Herbalife com fibra, temos este que são em comprimidos, que cada um tem 3 gramas de
fibra, têm este que é em pó para adicionar ao vosso batido, em que a quantidade de fibra é maior e tem um sabor ótimo a maçã. E este, atualmente, no início foi com estes dois que eu resolvi o meu problema, não é? Que eu vos falei no início, com os comprimidos e com a aveia. Atualmente eu só ponho a aveia. Depois temos também aqui o Beta-Art, que também, além de ser um componente com fibra, vai ajudar também a nível do colesterol, a nível sanguíneo. Vai ajudar com que o colesterol que é a gordura que se acumula nas veias e nas artérias, não fique, ou seja, o Beta-Art vai impedir que essas gorduras se acumulem nas veias e nas artérias, e todos nós sabemos os problemas que isso acarreta, não é? E os fitonutrientes? Os fitonutrientes, temos o RoseGuard, que tem vitaminas A, C e E, em que para o sistema imunitário é fabuloso. Existem vários testemunhos de pessoas que melhoraram imenso a nível de alergias, a nível mesmo do sistema imunitário. Eu quero fazer a ressalva de que nenhum destes produtos da Herbalife é um medicamento, nenhum destes produtos cura a doença. O que eles vão fazer é ajudar a que todos eles, quando tomados adequadamente e segundo as indicações do treinador de bem-estar, vão fazer com que o organismo entre em equilíbrio. O organismo, ao entrar em equilíbrio, vai funcionar melhor, vai funcionar na sua plenitude, as doenças que lá estariam vão ficar como que adormecidas, mas, volto a ressalvar, não cura doenças, não são medicamentos, ok? E agora a hidratação, que é fundamental, que se bem se lembram, é um dos passos para o bem-estar, um dos pilares do bem-estar. Temos o Hydrate, que é ótimo para estes são todos da linha desportiva, não é? Para ajudar uma hidratação mais profunda do nosso organismo. Eu, por exemplo, eu adoro este, tem um sabor ótimo, posto numa garrafa de água e bebendo durante o dia é fabuloso. Este aqui, e foi escolhido, penso que foi este, foi mesmo escolhido pelo próprio Cristiano Ronaldo, também é ótimo para fazer a hidratação, e este temos para treinos mais intensos e mais prolongados, como o próprio nome indica, é o Prolong. Okay? Depois, a hidratação não passa só pelo nosso organismo, ou seja, pela fixação da água no nosso organismo, passa também pela nossa pele, e a pele é o órgão, é o nosso maior órgão e é a primeira barreira a todas as agressões do dia a dia, e a Herbalife tem uma linha fantástica que é a linha Skin, que proporciona cuidados de corpo e de rosto fantásticas. Ok? Em resumo, peço desculpa. Em resumo, agora poderão estar mais tranquilos, porque vocês já sabem que 30% é genético e 70% depende de vocês, ou seja, 70% daquilo que vocês são, vocês podem controlar, vocês podem ajudar a melhorar, vocês podem fazer com que melhore, ou seja, 70% é alimentação e é um estilo de vida ativo e equilibrado e saudável, e contem com o vosso treinador de bem-estar para o ajudar, para vos ajudar a conseguir esse mesmo objetivo. Bem, voltando, temos aqui todos os fitonutrientes que são necessários, exercício físico, 40% de hidratos de carbono, em que 25% são fibras, a hidratação é fundamental, proteína também, o repouso, gorduras, vitaminas. E isto tudo é o que o nosso organismo necessita para um bom funcionamento. Assim, contem com o apoio do vosso treinador de bem-estar para que vos entusiasme, para que vos leve nesta jornada de um estilo de vida mais ativo, mais equilibrado, mais saudável e mais feliz. Ok? E por detrás dos resultados, vocês não pensem que as pessoas têm resultados de um dia para o outro, que isto acontece tudo de um dia para o outro, não. É passinho a passinho, mudar um pequeno hábito hoje, mudar um pequenino hábito amanhã, e passo a passo tudo se consegue.
desde que se tenha vontade e se queira fazê-lo, não é? E aí tudo será mais fácil. E nós estamos cá para vos ajudar. Posto isto, a minha apresentação termina quase aqui. Queria saber se havia perguntas, questões, dúvidas, alguma coisa que eu possa ajudar. Não? Inês, pergunta só se alguém que já toma os produtos há algum tempo que tenha resultados de perda de peso, de aumento de energia, de boa forma. Se houver alguém assim. Sim. Tens é de ligar o som das pessoas. Sim. Espera aí, eu ligo, deixa estar, espera aí. Obrigada, Nelson. Então, para aumentar massa muscular, aumentar a energia, existe alguém que esteja na sala com esse tipo de resultados? Então, quem quiser partilhar pode ativar o som, que acho que já dá. Pessoas de aumento de energia, aumento de bem-estar, alguém que esteja aqui presente? Não? Ora, boa noite. Posso falar eu? José Sim, Silva? Ora, boa noite a peso, todos. mas está tudo bem. Hã? Também perdeste peso, mas está tudo bem. Pronto. Mas falam outras pessoas, então. Não, fala, já começaste. Ok, então pronto. Boa noite a todos. Falamos tudo misturado, então. Sou José Silva, falo de Nova de Gaia. Na altura foi-me apresentada esta nutrição da Herbalife e na altura fez realmente sentido trocar o meu pequeno almoço. Andava sempre desequilibrado, ou seja, fazia o famoso leite com cereais e isso fez toda a diferença. Senti muito mais energia no meu dia a dia, controle de energia ao longo do dia, menos cansaço a seguir ao almoço. Entretanto, entrei num desafio de 90 dias, na altura controlei nos primeiros 3 meses 11 quilos e até aumento 17 quilos. Obrigado, Herbalife. Bom, Zé, parabéns pelo resultado. Paula, eu sei que estás a falar da Suíça, que eu estou-te a ver, consegues partilhar o teu resultado? Não sei se estão a ver, o Zé está aqui do lado direito, cá em baixo, e a Paula está aqui do lado esquerdo. Paula, liga só o teu micro. Eu ligo o teu micro. Sim, já está. Podes falar, Paula. Olá, boa noite a todos. Então, eu estou a falar da Suíça. Eu procurei a Herbalife foi para ajudar o meu marido neste caso, mas como ele sozinho, pensei, bom, vou-te ajudar também, vou estar contigo, apoiar-te. Entretanto, então entrei no desafio com ele, perdi 15 quilos. Entretanto, ele perdeu 29, peço desculpa, do qual eu ganhei muita energia, posso dizer, porque vinha de ter gêmeos e precisava bastante, e nesse aspecto agradeço bastante à Herbalife. Obrigada, Herbalife. Obrigado, Paula. Então, olha, mantendo aqui, a Tânia também está aqui com a câmera ligada e também tem aqui uma foto. Tânia, podes partilhar? Tentamos a falar do Alentejo. É verdade. Também estão aos produtos. O meu nome é Tânia Coelho, estamos a falar de Elvas, Alto Alentejo, e realmente eu comecei esta nutrição, eu estava grávida do meu segundo filho, comecei para pequeno almoço, para acompanhar o esposo que não tomava o pequeno almoço, e entretanto fui-me apaixonando pela nutrição, e depois da criança sair, eu tinha reparado que tinha ganho muito peso e muito volume, então perdi até hoje 22 quilos e muitos centímetros, cerca de 22 centímetros na cintura. Hoje faço praticamente para bem-estar, vamos ajustando os nossos objetivos, mas principalmente é para bem-estar, e estou muito grata por ter conhecido esta nutrição, porque a energia é fantástica. Obrigada. Boa. Obrigada. Estou a ver aqui Isabel Cordeiro. Isabel, que não é para perda de peso, Obrigada. é boa energia, Boa não sei se noite. vocês falar há bocadinho. Então, boa noite a todos. Eu estou a falar de Lisboa, neste caso, e uso a nutrição da Herbalife há 12 anos, né, que já é o meu pequeno almoço. Não só o pequeno almoço, uso os suplementos todos, exceto o Thermocomplete, porque eu uso para bem-estar e tenho facilidade em perder peso. Portanto, o Thermocomplete é um suplemento que é para quem precisa de perder peso e assim, não é o meu caso. É o único produto que eu realmente não tomo. Então, ao longo destes anos sinto muito bem-estar a nível de energia do meu sistema digestivo,
eu tinha algumas dificuldades a nível do sistema digestivo que melhorei muito com a aloe. E para além de tudo, o mais recente resultado, há muitos resultados, fui mãe, suplementei toda a minha gravidez com os produtos da Herbalife, fui mãe depois dos 40 com uma gravidez ótima, com uma recuperação ótima e ajuda muito também nas noites com os bebés. Portanto, se tiver aí alguém que esteja para ser mãe ou que seja mãe, também aconselho. Obrigada. Boa, muito obrigado, Isabel. Estava aqui outra pessoa que eu já vi. Dora Mota, que tem um resultado muito interessante para pessoas de circulação. Então, boa noite a todos. Ora, a Isabel estava aqui, desculpa, Dora. Esta é a Isabel, estão a ver? Isabelinha. O resultado dela na cara é evidente. Muito engraçado. Diz, Dora, desculpa. Estás desculpado. Então, eu sou Dora Mota, estou a falar de Sintra, faço Herbalife há 7 anos. Quando comecei a fazer Herbalife foi mais para começar a fazer o pequeno almoço. Eu não tomava pequeno almoço, tinha uns hábitos alimentares um bocadinho maus, tinha muito mau humor matinal também. Então, com a mudança de hábitos, comecei a tomar o pequeno almoço de Herbalife. Com isso, eu tinha má circulação nas pernas, acordava de noite constantemente com as pernas dormentes e a médica de família disse-me que eu tinha que viver com isso para sempre. A sorte é que ela não conhecia a Herbalife e graças a melhorar os meus hábitos e a esta fantástica nutrição nunca mais acordei de noite com as pernas dormentes. Com isso também já perdi mais de 10% de massa gorda, mais de 20 centímetros a nível abdominal, 4 kg de peso, estou com 40 anos, na minha melhor forma de sempre, com muita energia sempre, cada vez mais. Boa. Parabéns, Dora. Parabéns, Dora. Obrigada. O segundo maratonista, o José há bocadinho, vocês não sabem, mas eles fizeram uma maratona ontem, então o segundo maratonista a provar que as pessoas que têm assim o six-pack também podem correr 42 km. Então vamos ver se ele consegue falar depois da maratona de ontem. António, estás aí? Alô, boa noite a todos. Então, diretamente do Porto, António Mendes, ainda consigo falar, as pernas não mexem muito, mas ainda dá para falar. Eu faço nutrição de Herbalife já há 12 anos ao pequeno almoço e de formação académica sou licenciado em Educação Física e Desporto, sou personal trainer e treino desde os 17 anos e fiz a minha primeira maratona ontem, com 41 anos, porque não sou muito de correr, mas é possível também, aos 41 anos, fazer a primeira maratona. E estou super entusiasmado porque há 3 anos e meio atrás fiz um desafio de 90 dias com o objetivo de baixar a massa gorda, vocês podem ver aí no canto superior direito. O meu desafio, passei 16% de massa gorda para 6,9, foram 11,7 kg a menos, muito mais energia, muito melhor recuperação muscular entre treinos e acima de tudo eu sei que ainda estou a evoluir, ainda estou a chegar à melhor forma física de sempre, sinto-me na melhor forma física de sempre, mas sei que ainda vou melhorar mais. Então estou muito grato a esta nutrição, graças a ela tenho vindo a melhorar ano após ano. Estou como ao vinho do Porto, cada vez melhor. Obrigado, Herbalife. Parabéns, António. Espetacular. E Marta Ribeiro, que eu sei que está aí, que é uma das nossas recordistas de perda de peso do grupo. Marta, estás com o micro? Sim. Consegues falar? Olá, boa noite a todos. Então, meu nome é Marta Ribeiro, venho de Paços de Arcos. Então eu era fofinha e gordinha, como vocês veem aí na imagem. Tinha alguns problemas de tensão arterial, a minha tensão arterial estava sempre alta, eu passava a vida no hospital para pôr o comprimido debaixo da língua. Com a nutrição de Herbalife, que faço há 2 anos e 6 meses, consegui controlar a minha tensão arterial, ela está completamente controlada, não tenho ido ao hospital por esse motivo e com isso controlei a minha tensão arterial e com isso perdi 30 quilos. Foi espetacular. Obrigada, Herbalife. Espetacular. Parabéns. Muitos parabéns. Inês, tu também deste os resultados no início da prisão de ventre, mas agora queremos te dar enormes parabéns pela excelente palestra de nutrição que nos presenteaste. Então, salva de palmas à Inês, espetacular, muitos parabéns. Parabéns. E agora a sugestão é todas as pessoas que estiveram aqui a ouvir ou que estão a ver isto gravado, na realidade, então falem com a pessoa que vos enviou o vídeo ou falem com a pessoa que vos convidou para estar aqui e ele vai-vos recomendar os produtos que mais precisam, vais fazer uma avaliação de bem-estar pelo telefone ou presencialmente, depende de onde são, e vai recomendar qual é a vossa melhor
o passo a seguir. Sim? Então falem com a pessoa que vos contactou, nós vamos continuar a ajudar pessoas, cada vez mais pessoas a viver no mundo e tornar o mundo mais ativo e mais saudável, e por consequência todos nós vamos ser mais felizes. Então se conheceres alguém também que queira melhorar a sua nutrição, queira aumentar peso, perder peso, tonificar, fala com a pessoa que te convidou e dá o telefone dela, que é para ela também ajudá-la, ok? Então, palminhas para a Inês, muito obrigado mais uma vez, excelente palestra e vemos por aí. Tchau, boa noite a todos. Obrigada. Obrigada. Beijinho a todos. Obrigada, Inês.